Sócrates foi um filósofo ateniense que viveu entre os anos de 469 a 399 a.C. Sócrates foi filho de uma parteira, seu pai era carpinteiro, não deixou nenhum texto escrito. Na opinião de Sócrates, a escrita enfraquecia a memória, então ele não era entusiasta da escrita, né, de registrar seus textos, suas ideias. Sócrates marca, dentro da história da filosofia, a colocação do ser humano como centro das reflexões filosóficas, porque as qualidades, as ideias, o lugar do ser humano no universo político, tudo isso foi preocupação e tema de questionamento para o Sócrates. Ele também trouxe ao primeiro plano a relação entre ignorância e conhecimento, a importância do autoconhecimento, a importância de conhecer suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, e tinha, via de regra, uma postura oposta à dos sofistas, porque enquanto os sofistas defendiam que não havia uma verdade única, que o bom e o mal eram relativos às circunstâncias e às pessoas, Sócrates vai defender uma postura diferente, que existe sim uma verdade única e absoluta e que ela não é relativa e que as opiniões não têm peso de verdade e que as opiniões revelam apenas posições particulares e contraditórias, e que é sim possível buscar uma verdade única, buscar uma verdade absoluta que valha para todo mundo, para todas as situações. Uma das citações do Sócrates que revela esse lado da relação entre ignorância e conhecimento, e tem também um trecho muito famoso, quando se fala de Sócrates, normalmente se fala disso, né? Sei que nada sei, é essa citação em que ele diz que uma pessoa que acredita, que supõe saber alguma coisa, na verdade não sabe nada. E ele não sabe, mas também não supõe saber nada. Sócrates conclui que se considera mais sábio do que a outra pessoa, porque ele acha que conhecer a própria ignorância é melhor do que achar que sabe sem saber. Ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um pouco mais sábio que ele, exatamente por não supor que saiba o que não sei. Sócrates também defendia que as atitudes, as ações, a nossa vida política e social estava muito conectada aos nossos pensamentos, aos nossos conhecimentos e às nossas atitudes. A consciência intelectual e a consciência moral estavam muito amarradas. O que eu penso sobre a realidade, as minhas ideias sobre a vida, sobre o mundo, sobre os conceitos, tudo isso interfere em quem eu sou. Então, pensar, buscar conhecimento, saber a verdade é algo que vai influenciar e vai afetar diretamente o meu jeito de ser no mundo, o meu lugar na cidade, na realidade política e social na qual estou inserido. A filosofia do Sócrates, ela se desenvolvia por meio de diálogos. E esses diálogos, dentro da filosofia, foram registrados pelo seu discípulo Platão. Os livros, as obras de Platão são diálogos entre Sócrates e outras pessoas. Esses diálogos mostravam a busca pela definição de determinados conceitos, determinadas ideias. Então, amizade, amor, justiça, são alguns dos temas que foram objeto desses diálogos entre Sócrates e outras pessoas. Quais eram as fases dos diálogos socráticos? A primeira fase era chamada ironia. Ironia, em grego, significa interrogação, pergunta, dúvida. Essa fase é a fase na qual Sócrates interroga, questiona, pergunta coisas para as pessoas com as quais ele está conversando, com o objetivo de tornar claras as contradições, aquilo que logicamente não dava para sustentar na fala do seu interlocutor. Purificar, por meio das perguntas,
a ilusão de certeza que os interlocutores tinham no começo da conversa. Então é muito comum Sócrates começar um bate-papo e naquele início de bate-papo o interlocutor ter certeza de que sabe o que é amor, o que é amizade, o que é justiça e assim por diante. E ao longo do processo, enquanto Sócrates vai fazendo perguntas para mostrar que aquela noção que a pessoa está trazendo e que acredita ser universal, na verdade ela tem um monte de exceções e essas exceções revelam as contradições dessa ideia inicial do interlocutor. Então é o momento em que Sócrates vai refutando as respostas, vai refutando as afirmações do interlocutor. Uma das ferramentas, das principais ferramentas que Sócrates utilizava nesse processo de refutação era uma ferramenta chamada redução ao absurdo, que é a partir de uma definição, a partir de uma ideia geral que é apresentada pelo interlocutor, tirar consequências que são absurdas, consequências com as quais o interlocutor não vai concordar, mostrar que aquela hipótese inicial deve estar errada porque as suas consequências são muito absurdas. E a base dessa refutação é a lei da não contradição, que ainda não estava explicitamente formulada dessa forma na época do Sócrates, mas é essa lei de que uma declaração não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Ou ela é falsa ou ela é verdadeira. Se a pessoa pretende que ela seja sempre verdadeira, uma situação em que ela é falsa já mostra que ela tem problemas. Um exemplo é num diálogo da República em que Sócrates está conversando com outra pessoa sobre justiça, sobre poder e tal, e aí essa pessoa diz que o justo é aquilo que é bom pro mais forte. Então, o que o governante diz que é justo para todo mundo, é o melhor para todo mundo. Aí o Sócrates usa a redução ao absurdo ao perguntar para ele o seguinte, tá, mas então tudo que é bom pro mais forte é justo e é bom para todo mundo? O cara vai falar, vamos pegar então o exemplo do atleta tal. Esse atleta ele come carne crua todo dia de manhã cedo e ele é mais forte que todos nós aqui. Então é justo e é bom que todo mundo coma carne crua de manhã? E aí o interlocutor fica, não era bem isso que eu quis dizer, não é bem assim. E aí Sócrates vai refutando por meio da redução ao absurdo também aquelas ideias que inicialmente pareciam certas e que o interlocutor tinha certeza de que era aquilo mesmo. Ele vai nessa fase de ironia fazendo perguntas para mostrar justamente as inconsistências e as contradições do pensamento do interlocutor. Com isso, a pessoa que está conversando com Sócrates vai descobrindo o que realmente pensa sobre aquele assunto, quais são os valores que estão por trás daquelas ideias. E aí o objetivo do Sócrates aqui é justamente levar o interlocutor a um beco sem saída, a uma aporia, um impasse, uma situação em que ele não pode continuar defendendo aquela ideia, ele precisa modificar aquela ideia ou abandonar. E aí, quando o interlocutor chega na aporia, é que ele está pronto para reelaborar o conceito, repensar o conceito. E aí vem a fase da construção da ideia, que é a etapa conhecida como maiêutica, que tem um paralelo, uma analogia com o trabalho da mãe do Sócrates, porque a maiêutica é literalmente trazer à luz, e a mãe do Sócrates era parteira, então tem esse paralelo porque o Sócrates pretendia trazer à luz as ideias que já estavam na mente, já estavam no espírito dos seus interlocutores. É o processo, então, a segunda fase do diálogo, em que acontece a reconstrução, a retomada e a reelaboração das próprias ideias com a ajuda do Sócrates pelo seu interlocutor. Então, a proposta do Sócrates não era trazer a ideia pronta, mas conduzir o interlocutor a chegar à própria resposta, porque na visão do Sócrates a resposta já está na mente, no espírito do interlocutor. Ele só precisa garimpar a verdade que já está com ele, tirando do caminho as contradições, as opiniões, para chegar numa ideia que seja absoluta, universal, sempre verdadeira. Nesse processo, Sócrates vai apelando à memória e ao raciocínio do interlocutor. Ele vai retomando partes do diálogo que já aconteceram,
e vai fazendo perguntas até o interlocutor chegar a uma noção, uma ideia que seja verdadeira. Existe um diálogo, por exemplo, em que Sócrates vai conversando com um escravo e conduz esse escravo à formulação de uma equação matemática só por meio da ironia, da maêutica, só conversando com ele, trazendo essa ideia de que a noção já estava ali, já estava com a pessoa, ele só precisava de uma condução para trazer à luz. Como a gente havia dito, Sócrates amarra e vê como algo que tem uma ligação muito próxima às ideias e às ações. Então, a ética socrática também está muito relacionada à sua maneira de pensar a realidade, pensar o conhecimento. Os princípios básicos da ética socrática são quase os mesmos princípios básicos da sua teoria, se nós podemos dizer assim, do conhecimento. Só sei que nada sei, como a gente viu no início da exposição, eu reconheço a minha ignorância e é a partir desse reconhecimento que eu vou construir meu conhecimento, e a frase do oráculo de Delfos, que teria sido a frase que fez com que Sócrates, aos 50 anos de idade, resolvesse se dedicar à filosofia, que é a frase: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo, conhecer as suas próprias ideias, a origem das suas próprias ideias, as contradições das suas próprias ideias, esse é o caminho também para chegar à verdade e também para chegar a uma conduta ética mais adequada. A grande virtude para o Sócrates, então, como existe essa conexão entre pensar e fazer, é a sabedoria, é o conhecimento. Por meio do conhecimento, eu vou ter uma noção melhor de como agir corretamente, como me portar dentro da sociedade. O ser humano, na visão do Sócrates, é um ser social, é um ser político. E aí quando tem escrito aí homem, né, é porque a visão das pessoas na época era essa mesma, né? Era o homem nascido na Grécia, o estrangeiro, o escravo, a mulher não entravam muito nessa definição, não. É um ser social, é um ser político. Platão e Aristóteles, posteriormente, vão concordar com Sócrates. Então, todo esse pensamento, todo esse conhecimento, ele vai reverberar, ele vai resultar num ser humano melhor socialmente, melhor politicamente, um cidadão melhor. E aí por que o ser humano vai buscar uma ação correta, vai buscar ser bom? Porque na visão do Sócrates, quem conhece o que é o bem, quem conhece o que é bom, não vai conseguir agir contrariamente ao bem mais. Quem conhece o bem não vai agir contra isso que já está na sua pessoa, já está no seu coração, já está na sua mente. Por quê? Ser bom contribui para a felicidade da pessoa e a felicidade de quem está à volta dela. Quem faz o mal, na visão do Sócrates, é porque não conhece o bem. Conhecendo o bem, automaticamente as suas ações vão se tornar boas. Sócrates teve um fim trágico. Ele foi acusado pelo Tribunal de Atenas de desrespeitar os deuses gregos e corromper a juventude. Ele teve várias oportunidades de fugir, seus discípulos tentaram criar situações para ele fugir da prisão, ele não resistiu à prisão e não fugiu. Acabou sendo condenado à morte e por envenenamento, ele tinha que tomar um veneno chamado cicuta. Ele aceitou a pena de morte e essa aceitação é interpretada por vários estudiosos como um resultado da própria filosofia do Sócrates, que tem a ver com a desvalorização do corpo e da matéria, porque por meio do corpo e da matéria a gente só tem acesso às opiniões, às sensações que são particulares, que são relativas, e uma valorização do espírito e da mente e da racionalidade, e algo como finalmente libertar o espírito desse corpo que traz apenas noções enganosas e realmente chegar ao conhecimento da verdade. Sócrates, então, morre sem deixar nada escrito, mas Platão registra suas ideias e o método socrático, esses diálogos, isso tudo é uma referência para a história da filosofia. Alguns pensadores vão criticar isso no Sócrates, outros vão elogiar, mas foi um pensador que teve uma importância muito grande dentro da história da filosofia, tanto que alguns estudiosos dividem a história da filosofia entre pré-socráticos, né, são aqueles que vieram antes do Sócrates, e aqueles que vieram depois do Sócrates.